Olá pessoal, eu sou o Evandro Schultz, economista, matemático. Eu vou dar a minha pequena contribuição aqui a respeito das eleições de 2024 nos Estados Unidos, em que Donald Trump foi reeleito, né, pela segunda vez, presidente dos Estados Unidos. E vou, acho que, considerar pouquíssimos pontos sobre as eleições em si e mais sobre algumas coisas mais sobre o mundo econômico, mercado financeiro, ok? Bem, primeiro, o que teve de diferente, assim, nessas eleições, né, que pegou todo mundo de surpresa, tá? Todo mundo mesmo. É a vitória dele não foi apenas uma vitória, né? Esse é o ponto. Então, se você fosse ver as pesquisas que estavam tendo, era sempre uma vitória muito apertada. Eu não me lembro de nenhuma que colocava ele como vencendo no popular, ou seja, na quantidade de votos. E sempre de colégios eleitorais, quando colocava a vitória. E era sempre uma disputa muito apertada, né? Em alguns swing states, ali, né? Dando vitória ali, né? Tinha vários cenários, né? Foi e voltou muitas vezes ali as projeções, né? Dado pelas pesquisas. Tinha esse ponto. E o que o pessoal do mercado começou a olhar muito, né? Especialmente nessas eleições, pelos resultados das outras eleições que já mostraram uma certa descredibilidade ou no mínimo uma falta de precisão nessas pesquisas, né, que já aconteceram nas eleições anteriores e que geralmente eram favorecidos, não favorecidos, mas que sempre apontavam uma certa tendência de um cenário um pouco melhor para os democratas. O pessoal começou a olhar muito o que as pessoas estavam apostando nas casas de apostas de quem queria o vencedor, né? E mesmo nessas apostas você via ali um certo favoritismo ao Trump, que passava um pouco de 50, 60 e alguma coisa por cento. Né? Assim, e além disso, é, o pessoal tinha muita ideia mesmo, sim, várias pessoas no mercado, uma incerteza muito grande, né, de quem iria de fato vencer, tá? Apesar disso, porque as pesquisas mostravam um grande aperto. Na anterior, né, do Biden, né, contra o tempo de 2020, você até estava um pouco mais favorável, de certa maneira, algumas coisas no aspecto alterno, mas ele perdeu mais do que esperado em alguns lugares. Né? Em outros, você vê ali que, opa, na verdade, o Trump também superou as pesquisas, o que isso quer dizer. Mas, no geral, a quantidade de colégios eleitorais, por exemplo, o Trump foi um pouco pior, né, do que esperado. E foi meio que uma reviravolta ali, né? Tanto que surgiu com as questões todas, né, sobre se houve algum tipo de ilegalidade, né, aquelas questões ali tudo, né? Mas, independente disso, a questão é que nessas eleições ele ganhou nos votos populares, no, no swing states, e aí onde que vem depois a parte que impressiona? Recuperou, né, agora está com uma maioria no Senado, no Congresso e no Supremo. Né? E isso é praticamente, eu dei uma olhada no histórico, né, dos Estados Unidos, é quase que único ali. Onde que você vê, assim, mais recente, e olha que recente já me faz me sentir velho, porque isso era quando eu era bem criança, né? Foi na época ali do Reagan, do George da Bush, o pai, né, o um, que tiveram melhores resultados, assim, de disparado, mas não ganharam em todos esses aspectos, né? E o Trump ele ganhou em todos esses aspectos. Então, ninguém estava esperando esse nível de vitória. Né? Esperava uma vitória do Trump difícil,
E não só difícil, mas não em todas as frentes. Este cenário era um cenário quase espúrio, né, no sentido que eu ouvi, né, algumas palestras, alguns economistas, alguns cientistas políticos, assim, e gente que não se vê na mídia, né, gente que instituições financeiras, pessoas do mercado, né, economistas, contratam consultorias, né, gente mais especializada para falar, e eles colocavam, existe a tal da chance da onda vermelha, que eles falam nos Estados Unidos, né, onda republicana, né, não lembro, se usar uma expressão em inglês para isso, não lembro se era Red Wave, não lembro. Mas eles colocavam, existe a possibilidade, alguns acreditam um pouco nela, que pode vir a acontecer, mas a probabilidade que eles colocavam era baixíssima. E o cenário base deles era sempre mais voltado para a eleição dos democratas. E especialmente na parte do Congresso. Né? Eles colocavam este cenário, tá? E aí chegou isso e pegou desprevenido, assim, tudo no mercado. Porque acho que ninguém no mercado, assim, né, que de instituição de clubes que estava comprado nesse cenário. Então, hoje, do que eu vi, né, o que eu vi, né, de pessoas, todos pegos desprevenidos, tá? Desprevenidos mesmo. Eu do tipo, eu dormi ontem à noite, quando eu dormi, o Trump estava perdendo, assim, em alguns aspectos vencendo, né, em números eleitorais, mas no swing states ele estava perdendo, tá? Até onde eu fui dormir. E já até apontava, poxa, acho que a Kamala vai ganhar, os democratas vão ganhar de novo, né? Pensei até. Vai ser algo parecido com o que aconteceu nas outras eleições. E quando eu acordei de manhã, eu vi que não, né? E foi uma surpresa mesmo, porque na verdade foi de lavada ali, né? Quando eu vi ele de lavada no sentido. Venceu praticamente todos os swing states, né? E aí, não só isso chamou atenção, né? Chamou atenção que quando você olha dentro dos swing states e mesmo dos estados democratas, você vê que puxa, cresceu demais os republicanos. Várias micro-regiões, cidades ali, né? Como você entrar dentro de cada estado, tem vários mapas disso. Você vê que, puxa, em grande parte esses mapas começam a ficar mais vermelhos. Né? E mesmo onde ficou azul ali, que os democratas venceram, principalmente foi mais capitais, não foi uma vitória muito grande, né? Muito avassaladora, digamos assim. Né? O que me chamou a atenção, principalmente, foi na Califórnia. Né? E Califórnia, Estados Unidos, Nova York até, né? Um pouco ali, mas você vê ali uma grande mudança e isso acho que pegou todo mundo de rasteira. Talvez nem o Trump esperava por isso, né? E aí as primeiras reações, né, que você vê, eu falo agora do mercado, tá? Já entrando um pouco no mundo financeiro. É uma é tentando agora projetar o que isso significa, qual vai ser o impacto econômico disso, porque teoricamente parece que quebrou-se as barreiras para impedir que o Trump fizesse o que quisesse fazer. Então, se antes tinha expectativa, qualquer coisa que o Trump fosse impor, medida, alguma coisa, etc., ia ter muita resistência, teria que negociar muito, etc., não conseguiria fazer grandes mudanças, etc., isso cai por terra, parece. E agora a expectativa é quase como, cara, o país está entregue na mão dele e o Trump faz o que quiser. Agora ele não tem desculpa para fazer um mau governo, entendeu? Digamos assim. Então o pessoal começou a tentar estimar agora, né, o que isso significa, né, o que vem tudo com o Trump, né? Então o que o mercado, né, os analistas, economistas mais entendem que será do governo Trump 2? Será um governo expansionista,
Tá? O que quer dizer expansionista? Tem o objetivo de acelerar o PIB. Basicamente é isso. Tá? O poder de renda, mas o quanto que o país produz de riqueza. Né? Acelerar isso. O grande problema disso é quando você faz isso além do seu potencial. E isso está dentro de um cenário bem complexo atual, tá? Porque a questão da inversão da curva de juros, que estava esperando, né, dos juros altos dos Estados Unidos, etc., que estava nessa discussão, né, de tirar o sono de alguns e, puxa, vamos ter uma acomodação, né, ou algo bem dove, ou algo que vai trazer uma recessão. E esse quadro de recessão ainda está no cenário, tá? E isso não está claro agora, tá? Por quê? Cara, talvez essa expansão dele ele compense essa recessão. Só que tem muitas outras questões envolvidas nisso. E uma delas é que muito provavelmente é que tudo isso vai vir com essa política expansionista, vai ser também algo que vai trazer maior inflação. Vai ser uma política inflacionária. Então, só que aí tem alguns pontos contrastantes, porque de certa maneira, um dos pontos que acredito que foi fundamental, né, para levar o pessoal a votar mais no Trump nessas eleições foi a crise inflacionária que os Estados Unidos passou, tá, nesse período do Biden, né, porque o Biden injetou um caminhão de dinheiro na economia e trouxe uma inflação para os Estados Unidos que essa geração nunca tinha visto, que outra geração passada nunca tinha visto. Então eles perderam muito poder de compra também ali em alguns aspectos, né, até o preço do combustível, que foi, acho que um dos que se comentou bastante, né, também de custo de saúde, é, alguns tipos de alimentos, né, a alimentação o mundo todo sofreu, né, mas também nos Estados Unidos. E a questão da inflação foi um ponto forte. E aí agora os Estados Unidos vem com o governo Trump, se ele for mais inflacionário, puxa, meio que contradiz já as expectativas do seu eleitor, né? Do que o povo está acreditando. Tá, esse é um cenário. Tá? Um outro cenário em que isso não acontece é o quê? E aqui é um pouco mais complexo. Tá? E aqui é mais um pensamento meu que eu não vi ninguém discutir nesse caminho. Os Estados Unidos, de certa maneira, tem uma moeda dólar, né, que é forte, e era por ser um padrão muito amplamente utilizado no mundo, por senhoriagem, né, ele acaba como se fosse exportando inflação. Tá? Então, como se parte da inflação dos Estados Unidos não chega no consumidor americano, porque parte dela é exportada para outros países via senhoriagem. Então é como, a grosso modo, eu e você comprasse um pouco da inflação dos Estados Unidos e tira dele um pouco desse peso para o processo de senhoriagem. E neste caminho, há quase um consenso nos economistas que o Trump vai tentar buscar um dólar mais forte no mercado. Né? Como você vê isso? Puxa, você pode olhar, não comparando o dólar com o real diretamente, você pode fazer esse caminho, né? Mas muitas vezes ele pode estar apenas mostrando a desvalorização do real e não, de certa maneira, a valorização do dólar. Então você pode olhar o índice IDX, né? Esse índice, o índice de dólar, né? Ele compara o dólar com as principais moedas do mundo, as mais fortes do mundo. Vai ter lá CHF, GBP, Euro, né? JPY, provavelmente. Né? E vai comprar com elas. E aí, com elas, você vê se o dólar está fortalecendo ou enfraquecendo de fato. Né? E aí, bem, se o dólar fortalece ainda mais, então, de certa maneira, aumenta ainda mais a capacidade dos Estados Unidos exportar inflação.
Então, isso talvez diminuiria um pouco o peso da inflação dos Estados Unidos. Tá? Esse é um caminho, né? Talvez um mecanismo de arrefecimento, digamos assim, da inflação. Um outro caminho possível é que ficou muito evidente quando se olha o programa dos Estados Unidos, do governo do Trump, né? Eu fiz essa pesquisa antes de fazer esse vídeo, que ele quer ele tentar eliminar alguns custos da sociedade, né? Um deles é a questão da inflação, tributário, o que de certa maneira é expansionista. As pessoas passam a ter mais poder de compra, mais dinheiro ali no curto prazo. E aí você fica, puxa, mas se tiver mais dinheiro, eles vão ter já a inflação. Ok, mas ele também, por outro lado, ele quer em parte usar isso para fomentar a indústria dos Estados Unidos. E quando fala de fomentar a indústria dos Estados Unidos, aí tem uns canais interessantes. Um deles, ao lado da energia, que ele quer claramente aumentar maior o poder de a produção de energia dos Estados Unidos. E ali se fala muito em petróleo, em gás, né? Aí tem até uma questão aí, porque o Elon Musk, né, tá com ele ali, então talvez algo tenha no sentido de energia elétrica, né, de baterias, às vezes, sei lá, alguma coisa nesse sentido também pode. E energia é um dos maiores custos que fomentam na cadeia toda, né, de consumo. Então, se conseguir de alguma maneira subsidiar, né, a energia ou diminuir esse custo de produção de energia, aí talvez trouxesse algum tipo de alívio, certo? Também para a inflação. O outro mecanismo aqui seria ele quer tá no plano praticamente de governo dele uma, uma nova fase na guerra comercial contra a China. Então, se você for lembrar, em 2019, na época ali, algo que era muito comum, havia uma certa volatilidade no mercado, especialmente Treasury, devido a essa certa volatilidade e intriga causada pela essa guerra comercial com a China. Tá? Algo que na verdade já vinha desde Obama, tá? Mas já acontecia isso. E nessa nova fase, né, o Trump deixou bem claro que ele quer colocar, parece, tarifas mais pesadas contra a importação de produtos chineses, né, contra a indústria chinesa. E, e aí você pensa, puxa, cara, mas isso são impostos grandes, tá? Aí eu não encontrei um número bom, bom senso, mas eu vi números tipo na ordem de 40 até 60%, né, de impostos. Algo bem grande, assim, né? Algo que o Haddad ia abrir os olhos, né? Opa, vou copiar, né? Mas aí, talvez esse valor subsidiaria um pouco, né, esses outros custos. E aí entra a questão, se conseguir de certa maneira, de fato, favorecer a indústria americana, conseguiria aumentar a oferta, né? Por mais que tenha um problema que, criando esse protecionismo, você diminui a competitividade da indústria americana e aí cria esse, né? Você talvez não aumente tanto a capacidade de oferta de produção. Porém, tem um outro lado que para mim não é claro. Tá? Por exemplo, se isso acontecesse no Brasil, para mim seria claro. Vai aumentar a inflação via aumento da demanda e não aumento nesse mesmo ritmo da oferta. Porém, já nos Estados Unidos, lá o mercado é bem mais dinâmico e o consumo interno das famílias é muito grande. Não é uma necessidade muito grande, né, do país exportar, tá? E de certa maneira eles poderiam ter um alto nível de competitividade interno da indústria americana. Isso já acontece em alguns setores, por exemplo, de tecnologia. Se você for ver ali, por exemplo, inteligência artificial, né? OpenAI, NVIDIA,
É, pouco ali Microsoft, né, tem várias startups, né, tem Midjourney, tem cara, o, o da Meta, tem aquele Cloud, tem outro monte aí, né? Que eu saiba, quase todos ali estão concentrados nos Estados Unidos, eles estão competindo entre si, essa indústria. Né? Talvez processadores também já está começando a ter um pouco ali, né? E tem mais uma competição externa, né? Mas talvez na automobilística necessite mais de competição, né? Mas tem várias indústrias ali que nos Estados Unidos já há uma alta competitividade interna. Então, eu fico certo, um pouco incrédulo, assim, não incrédulo, mas eu não apostaria ainda com a visão se colocaria certeza absoluta que vai ter uma crise inflacionária nos Estados Unidos, né? Um aumento de inflação muito alto. Mas é uma possibilidade. E falo também porque na primeira eleição já era essa expectativa e não estava tendo. Né? Tanto que não estava tendo, né, que os juros dos Estados Unidos estavam zero on bond, né, o pessoal falava. Estava em juro zero, próximo, né, do juro zero, até chegar a pandemia. Então, puxa, pode acontecer isso agora? Se está se falando algumas mesmas técnicas que vai ser expansionista, também está falando a questão que ele quer cortar vários impostos para a sociedade. Né? Em alguns momentos até comentou de que poderia acabar com o imposto de renda, algo como se fosse a Receita Federal do Brasil equivalente. Né? E, puxa, isso poderia trazer muitas coisas, né? Poderia trazer, digamos, no mundo hoje está tendo uma grande briga por grandes fortunas, eu diria. O que seria essa briga por grandes fortunas? Há muitos países querendo atrair dinheiro, tá? E muitos deles não têm muito o que oferecer no seu país internamente. E aí eles acabam oferecendo vantagens fiscais. Né? Então, aqui você vai pagar menos imposto, não vai pagar nada de imposto, dependendo de como for a origem desse dinheiro, ou como vai ser usado, etc. Então, vários países fizeram isso e fazem ainda para atrair isso. E de fato tem feito isso, e até um momento curioso foi ver alguns dados aí, né? Que os Estados Unidos têm perdido algumas pessoas de alta renda por causa disso. Pessoas que até estão abrindo mão da sua cidadania americana para ter uma outra cidadania de algum outro lugar que tenha mais vantagens fiscais. Porque a legislação americana ela é bem punitiva para estruturas offshores, para você ter dinheiro fora do país, tá? Numa trust, outras coisas. E para muitas pessoas, né, acaba dificultando, né? Você, puxa, se você é um cidadão americano, cara, tem, sei lá, 50% de imposto sobre o que eu tenho lá fora, ou não posso ter, etc. Né? Queria muitas certezas, né, em algumas coisas nesse aspecto. Muita gente tem saído fora, tá, nesse sentido. É uma coisa estranha pensar que pessoas estão abrindo mão da cidadania americana para americanos que nasceram lá, tá? Gente que já está alta renda, que preferem deixar de ser americano por vantagem econômica, né? Então, pensa nisso. É uma coisa bem contraditória com a imagem do que é os Estados Unidos. Né? Então, também dá para entender um pouco esse lado do Trump no seu plano de tentar algo nesse sentido. Tá. Mas, opa, mais dinheiro nos Estados Unidos, isso aumenta a demanda por dólar. Ok? Fortalece esse aspecto. E aí também, com mais dinheiro nos Estados Unidos, né, pode vir um outro tipo de demanda para os Estados Unidos, que é o quê? Opa, você está com cheio de dinheiro, está precisando de mais investimento, de empréstimo aqui, e, e,
E os Estados Unidos pode voltar a ser um cara que passa a investir mais nos outros países, né? Vamos colocar aí talvez na América Latina, quem sabe. Mas tem esse aspecto também, tá? Que é um canal para mim não muito claro. Ah, tem a questão da imigração, onde já vai afetar mais, tá? No curto prazo, eu vejo afetando mais o mercado de trabalho. E aí você já tem uma situação um pouco complicada, tá? Por quê? Pleno emprego. A leitura de alguns que os Estados Unidos vivem no pleno emprego, ou um pouco acima do pleno emprego. E se você tira essa oferta de mão de obra, cara, você vai aumentar a pressão, né, nos salários, né, o que vai trazer problema inflacionário. Né? Sim, vai ter uma valorização da renda, né, do americano, sim, mas pode trazer um problema de produtividade também, né, para as empresas. Opa, onde eu vou conseguir um funcionário para trabalhar aqui? Né? Então pode gerar algumas dificuldades nesse sentido, que dificulte a oferta, né, o aumento da oferta. Então, o lado da migração tem este ponto no curto prazo, eu acho que para mim é um pouco claro. Mas vamos ver como vai ser essa questão da migração, né? Porque ele fala algumas coisas, mas não deixa ainda muito claro o detalhe. No plano governo ele não fala muitos detalhes. Fala mais de deportar imigrantes em situação irregular. Mas será que todos, ou só alguns tipos, né? Ou até certa quantidade, quando começar, puxa, mexer, afetar muito a economia, ou, sei lá, né? Mude as coisas. Vou destacar alguns outros pontos aqui que eu pesquisei e coloquei que vale a pena também considerar, né? Isso aqui vai afetar mais quem é, aposentado nos Estados Unidos. Ele quer tirar. Parece que existem alguns impostos para o equivalente ao INSS do americano, né? Na Previdência. Tá, então você fala, puxa, americano tem Previdência? Tem. Geralmente o americano conta com uma Previdência particular, mas tem a Previdência do governo. Ela tem uma faixa lá de idade lá para ele poder adquirir e é calculado, se não me engano, pela média, alguma coisa, dos seus salários dos últimos X anos que você contribuiu, alguma coisa assim, não lembro como é que era a regra. Mas e parece que tem um imposto, e ele quer eliminar esse imposto. Né? Aí você fala, puxa, ok, ele quer eliminar esse imposto. E você viu muitas questões de cortes de impostos, mas você pensa, ok, mas de onde vai vir o dinheiro para os custos do governo, né? E parece que vai ter um mecanismo de aumento de dívida nos Estados Unidos, que também é um problema grave que o governo tem que lidar agora, né? Agora, deveria já estar lidando há muito tempo, né? Essa bolha da dívida americana. E ele comentou em alguns vídeos, alguns comícios sobre essa questão da dívida. O Elon Musk até falou sobre isso. Então, por um lado, dá para entender que eles vão tentar trabalhar a questão da dívida. Por outro, essa questão dos cortes dá a entender que tá, mas o que eles vão fazer? Porque parece que na verdade só estão piorando. E, e aí eu lembrei de um vídeo que eu vi o Elon Musk meio que colocando algo como se um talvez papéis, né, que talvez o Elon Musk vá fazer no governo Trump, se ele de fato for, né, seria algo no sentido de fazer uns bons cortes públicos, de diminuir os gastos públicos, né, do governo. Então talvez por aí que tentaria equilibrar o lado fiscal. Mas não sei mesmo. Né? E uma outra questão que foi uma promessa de governo do Trump é meio que acabar com as guerras, e porque as guerras têm um custo muito alto para a economia americana. Tá? Por mais que seja bom para a indústria de defesa, o governo tem gastado muita grana com ajuda à Ucrânia, principalmente. Né? Então, talvez tenha esse lado aí. É...
Deixa eu colocar. E também nesse sentido, né, dos gastos públicos, ele parte do problema do governo dele é diminuir o envolvimento em conflitos externos, ok, diminuir os gastos com conflitos, mas e fortalecer o poder militar dos americanos, dos Estados Unidos. Então, de certa maneira, você investir mais no exército americano, né? Ter um exército mais potente, mais forte, mais poderoso, né? Provavelmente em questão da geopolítica, né, contra a China, mas, fortalecer um exército nesse sentido de investimento muito caro, então mais custo. E olha um outro ponto aqui que coloquei, que pontuei aqui, parte do plano dele: restringir investimentos chineses em empresas americanas e barrar empresas dos Estados Unidos de investir na China. Caramba, aí você pensa, né? Isso daqui é um problema grande, né, no curto prazo. Porque os chineses querem investir. Ali está grande parte do dinheiro hoje disponível no mundo, mais barato, digamos assim, de certa maneira, é da China. Ok, não vai pegar da China, vai pegar de quem? O dinheiro. Vai pegar de algum país europeu ali, provavelmente, né? Sei lá, Japão, né? Alguns outros. Então, esse cara aqui é, é difícil, né, tentar enxergar como que essa conta vai fechar aqui, né, nesse ponto. E quando você fala de barrar, né, que as empresas dos Estados Unidos investam na China, você vai falar, ok, os americanos vão investir dentro do próprio país, de certa maneira, né, mas aí e a competitividade da sua indústria, né? Aí, tá, ok, vai ter que mudar a sua malha, vai ter que investir em outros países que não China, né, talvez na Índia, Vietnã, sei lá, ou no México, né? Talvez até na Argentina, Brasil, não sei, né? Isso, né? Talvez, né? Mas a questão da competitividade, não, lá na China é muito mais barato. De certa maneira, já tem certa logística boa lá, né? Então, tem alguns pontos aqui que talvez esse item vai ser mais um ponto de tentar promover uma negociação, né, política com a China, né? Que favoreça os interesses dos Estados Unidos e não no sentido de tentar diminuir a competitividade da empresa americana, né? Então, eu acho que é mais possível esse caminho. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu deixei passar. Também tem muita questão. As tarifas, né, não é só sobre a China, tá? E quer aumentar tarifas sobre produtos importados. Puxa, isso pode impactar o Brasil. Então tem um lado mais protecionista dos Estados Unidos, né? Então isso também é um dos aspectos que imagino um dólar mais pesado, né? Mais valorizado, mais demandado, digamos assim. E só que onde que eu vejo um contraste nisso também? Teve um vídeo em que o Trump colocou uma ideia de que apontando que queria um dólar mais barato, mais desvalorizado, digamos assim, do que hoje, para fomentar a indústria americana para exportar, né, para ser mais competitiva para exportar. Então, olha só, de um lado você vê um monte de falas, de programas ali que tende a um dólar mais forte, mas por outro você vê uma fala ali, uma ideia de tentar fortalecer a indústria americana, a sua competitividade internacional, com um dólar mais fraco. Né? Aí você fica, puxa, em qual deles? Então, então, está de fato, acho que ainda muita interrogação. Como agora ele está com força total, né, digamos assim, ficou ainda muito mais vago ainda o que de fato ele vai fazer, né, o que pode fazer ou não.
talvez ele possa fazer até alguma loucura aí, né? Não sei. Ou fazer uma coisa realmente surpreendente, pode fazer alguma super reforma administrativa ali, né, no governo. Ou alguma reforma previdenciária, né, ou tocar nos grandes pontos sensíveis que ninguém quer tocar, por exemplo, a questão da previdência, da dívida pública dos Estados Unidos. Ninguém quer mexer nesse vespiro ali, né? Cada vez eles empurram o teto mais e mais para cima. E aí você vai pensar, existe, de certa maneira, um pequeno incentivo aí pro Trump não fazer uma péssima escolha. Tá? Uma delas é que esse é as últimas eleições dele. Lá pela regra dos Estados Unidos, ele não pode competir as eleições de 2028. Não vai poder, já era. Agora é que ele vai deixar o legado dele. E aí qual é o legado que ele vai deixar, né? Talvez ele quer deixar os Estados Unidos de fato mais forte. E resolver o problema da dívida americana seria talvez o top na minha cabeça, em termos econômicos. O cara que resolveu o problema da dívida da americana, esse cara vai entrar para a história mesmo. Né? Não tem essa expectativa, né? Mas vamos ver. De fato, então, o que vai acontecer? Nesse curto prazo, o pessoal está falando muito do Trump Trade. Ou seja, comprar ativos e outras coisas, posicionamento no que se imagina mais claramente e ser o que deve valorizar, pelo menos nas expectativas iniciais do governo Trump. Né? Uma delas que o pessoal ficou um pouco de fora aí foi a questão da Tesla, ações da Tesla, que é do Elon Musk, né? Porque é do governo agora. Então, tem um dólar também, né? Até curioso, né? Se for ver hoje aconteceu no mercado, o VIX caiu bastante. Então havia um certo peso na economia, né? Volatilidade causada na economia, risco que estava sendo causado mais pela incerteza das eleições, que eu acho que mesmo se fosse a Kamala, o VIX também ia cair e teria alguns benefícios ali, né? Mas o ouro também caiu, né? Bastante hoje. E isso mostra, acho que o ouro também é visto um pouco mais aí como um ativo de risco, né? Então por isso que caiu. Agora, daqui para frente, o que vai acontecer mesmo vai ser mais. A gente vai vendo com o tempo aí. Acho que nos próximos meses, as cartas sendo dadas na transição, nos próprios anúncios, né, nos movimentos geopolíticos de outros países. Mas acho que o que pegou todo mundo de surpresa é a questão que ele venceu com tudo. Né? Tá com muito poder ali para quase fazer o que quiser. Né? Então, bem ou mal ali, vamos ver. Talvez agora até desperte novas ideias nele que ele imaginava que não seria possível, mas que agora é. Agora é esperar para ver, né? Então, vocês estão, acho que os principais pontos de observações aqui do que eu vi, acompanhando o mercado, do que o pessoal está comentando e da minha própria pesquisa. Bem, sou Evandro Schultz, espero que tenham gostado. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Um abraço.